desse final de semana estavam já pensados por Deus. E nós temos hoje uma segunda oportunidade de sentir a presença de Deus, de estar na presença de Deus. E há alguns dias, algumas semanas, a cada pregação a gente fica convidando para este dia de hoje, porque ele é um dia especial, ele é um dia separado para nós. E a cada palavra que eu iniciava, Deus trabalhava uma continuidade para que esse dia acontecesse. Os nossos corações foram preparados para hoje. Nós não viemos aqui fazer parte de uma ceia, nós não viemos aqui apenas celebrar um culto, mas nós viemos aqui hoje participar com Jesus daquele grande momento. E a cada culto, dos últimos 4 que nós iniciamos, eu falava assim: olha, nós vamos ter uma grande ceia. E Deus falou assim: Moisés, desce lá, vai lá e fala com o povo hebreu, para que convide a sua família e coloque a mesa um cordeiro. Mas se um cordeiro é muito para uma família, chama os seus amigos, chama os seus vizinhos. E nós fizemos isso. Então eu fico muito feliz de ver minha mãe, meus irmãos, minha cunhada, a alegria da Isadora, a ansiedade esperando por vocês, a ansiedade por cada família. É de cada família que hoje nós convidamos os nossos familiares, a Dona Ricardo, a Dona Helene, todas as pessoas que estão aqui, vocês foram convidados. Porém, nós fizemos o convite. Eu tenho certeza que Deus trabalhou o coração de vocês, cada um de nós, para que esse dia hoje acontecesse. Mas antes de dar continuidade ao nosso culto, nós também reservamos para esse dia hoje a apresentação do Davi Miguel. Eu gostaria de convidar a Isa, sua irmã, né? Aí, rapaz. A Isa. Davi Miguel nasceu tem 15 dias, mais ou menos, 15, 20 dias. E a Isa está conosco, trazendo muitas alegrias. Eu sei que todos vocês compartilharam e ajudaram no enxoval do Davi Miguel. Aí ela veio para o semana passada, no dia da festa, no dia da Páscoa. E nós batizamos crianças. Nós fazemos igual Maria fez, igual José fez com Jesus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro do Evangelho de Lucas, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, lá no versículo 22. E nós aprendemos que nós temos que fazer igual Maria fez. E muitas vezes nós temos que aprender a ser igual a Maria. Ela é jovem, abençoada, cheia de graças, igual o Espírito de Deus passou e viu Maria e José, e fizeram exatamente o que está escrito aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 22. Embora não passamos 8 dias, Isa, nós passamos um pouquinho mais, mas nós vamos fazer isso aqui, no família inteira. E nós sabemos que as nossas crianças, elas pertencem a quem nós, Pai, consagramos. Nós consagramos a Jesus e ela é Jesus. Até o dia que ela tiver entendimento e ela ter o seu próprio desejo de se batizar e se entregar a Jesus. Mas enquanto ela está aos nossos cuidados, cabe a nós dedicarmos, consagrarmos, entregarmos os nossos filhos a Jesus Cristo. E foi isso que José e Maria fizeram. A palavra de Deus diz assim: passados os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Eles eram obedientes à palavra. Eles fizeram, Maria e José fizeram exatamente como estava escrito, e eles, por obediência, levaram exatamente no mesmo dia. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. Então nós gostaríamos de, nessa noite de hoje, consagrar ao Senhor Jesus a vida do Davi Miguel. É isso.
Em nome de Jesus, nós queremos, Pai, nesta noite, conforme, Senhor, os teus pais fizeram aqui na terra. Nós consagramos, Pai, a vida do Davi Miguel ao Senhor. Nós consagramos e entregamos, Deus, aos teus cuidados, o crescimento, Senhor, a inteligência, a saúde do Davi Miguel. Pai, em nome de Jesus, nós, Pai, te louvamos, porque nós temos um Deus que recebe, nós temos um Deus, Pai, que cuida desde pequeno. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos entregar a vida do Davi Miguel ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Também colocamos, Deus, meu Deus, a vida da sua mãe. Dessa forma, Pai, que só o Senhor sabe. Desse propósito que só o Senhor sabe. Desse porquê só o Senhor sabe. Nós apenas imaginamos, mas, Pai, também entregamos, Pai, a vida, Pai, da Isa aos teus cuidados. Que ela saiba, Pai, educar, sabe, Pai, ensiná-lo, direcioná-lo nos teus caminhos. É o que nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Hoje também nós temos pela primeira vez na nossa igreja as nossas meninas, né? Eles dedicaram, ensaiaram, estavam dançando aqui hoje para o Senhor. Nós estávamos nesse momento assim, ouvindo, né, a voz do Senhor através da dança, louvando ao Senhor através da dança. É isso que as meninas vão fazer.
para a glória do Senhor. Senhor, demonstrar nossa alegria por Ele. É uma honra fazer parte do povo de Deus. E nós devemos fazer com alegria. A Bíblia nos ensina a estar na presença do Senhor com alegria, com cânticos, com louvores, com cítaras, com danças. E nós fazemos isso porque nós estamos alegres. Nós somos um povo alegre. E hoje nós vamos saber um pouquinho mais a respeito disso. Quero convidar o nosso bispo Roberto. Bispo Roberto, eu vou explicar para vocês terem vindo isso também. Significa que Davi não nasceu. Davi não nasceu. Davi é o netinho. Para chegar a qualquer momento. E ele falou para mim: se eu não chegar para Davi, está nascendo. Mas se chegou, Davi não nasceu. Ainda não. Então nós estamos aguardando a vinda do Davi também. Bom, vamos orar por este homem de Deus. Ele tem estado nos cobrindo em oração. Nós tivemos ontem um dia assim, muito especial de treinamento, tratamento. Mas assim, é bom saber que nós temos quem cuida da gente. Esse é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Nosso pastor, né? Meu irmão é pastor, mas o meu pastor é o bispo. E eu sei que quando as coisas estão difíceis, mesmo sem a gente falar nada. Semana passada ele disse: olha, eu estou querendo falar com vocês. E nós estávamos num momento difícil. E eles estavam orando por nós. A gente não precisou de falar nada. Deus toca na vida dos nossos pastores. Por isso que é importante ter pastor. Ai de nós se não tivermos quem cuida da gente, quem ora, quem jejua, quem dá um pouquinho do seu tempo em oração por nós. Pai, em nome de Jesus, primeiro, Pai, agradecer pela tua presença. Nós sabemos, Pai, que o Senhor ressuscitou, que o Senhor está aqui. Amém. Glória a Deus. A tua palavra. Pai, nesta noite especial, use o teu filho para falar conosco aos nossos corações. É o que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Vocês estão felizes? Digam glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Porque você faz parte do povo mais feliz e mais alegre da face da terra. Amém. Sabe por que você faz parte desse povo? Nós fazemos parte desse povo, o povo mais feliz, porque a nossa alegria não é porque tudo nos vai bem, não. A nossa alegria não é porque todas as coisas estão bem. Nós somos alegres mesmo em momentos de luta, mesmo em momentos de tribulação, mesmo em momentos de prova. Nós somos um povo alegre. Sabe por quê? Porque não é pelas situações o motivo da nossa alegria. O motivo da minha alegria, e espero que seja o motivo da sua alegria, é porque o seu nome está escrito no livro da vida, de onde ninguém pode tirar. Uma vez que o seu nome foi escrito ali, ninguém pode tirar. E esse é o motivo. Não é porque os demônios nos submetem, não é porque os milagres acontecem, não é porque as coisas boas estão acontecendo. É porque o nosso nome está escrito no livro da vida. E porque o meu nome está escrito lá, eu terei uma vida eterna ao lado de Deus Pai, ao lado de Deus Filho, ao lado de Deus Espírito Santo. Hoje nós estamos aqui para celebrar, a Páscoa, mas não a Páscoa dos judeus. A nossa Páscoa, ela é oriunda da Páscoa dos judeus. E Jesus, ele celebrou, ele comemorou a Páscoa até o último dia. Até no último momento, ele fez questão, ele falou assim: desejei muito celebrar esta Páscoa convosco. É um desejo grande, ele falando para os seus discípulos, celebrar a Páscoa. Chamou dois dos discípulos, chamou João e Pedro assim: ide e preparai. A Páscoa é uma coisa preparada, não é uma coisa feita de qualquer forma. Eu estou vendo aqui que a coisa foi preparada.
foi bem feita. Na época de Jesus também era assim. E aí os discípulos assim: onde tu queres que vamos preparar a Páscoa? Onde tu queres que preparemos a Páscoa? O Senhor falou assim: ide ao aldeia. Quando vires um homem com canta, segui. E quando ele entrar na casa, chegue ao senhor da casa e pergunte: aonde o mestre celebrará a sua Páscoa? Aonde o mestre comerá a Páscoa? E os discípulos foram e chegaram e assim: e ele nos mostrará um cenáculo. Essa palavra, por muitos anos, quando eu era criança, na minha igreja tinha um livro chamado Cenáculo. E eu pensava que cenáculo era um lugar de oração, porque na capa daquele livro tinha uns vitrais, como se fosse um vitral de uma igreja. Depois que cresci e estudei a palavra, descobri que cenáculo é um salão de festa. Não é um local de oração, é um local de celebração. De celebrar a vida, celebrar a vitória, sentar à mesa e comer com gosto, sem angústia, sem amargura, sem tristeza. E os discípulos chegaram, viram aquele homem carregando um cântaro. E geralmente, quem carrega cântaro está com água para matar a sede daquele que o procurar. E Jesus falou: segue ele. Mas ele não era o dono da casa. Ele entrou e ele chegou ao dono e falou: onde prepararemos a ceia da Páscoa do mestre? E da mesma forma que Jesus falou, eles viram o cenáculo montado e ali prepararam a ceia. A ceia, se você for a Êxodo capítulo 12, onde o Kleber até mencionou, quando Deus falou a Moisés e Arão, na noite que o Senhor iria passar sobre a terra do Egito e ferir os primogênitos, Deus institui a Páscoa. A Páscoa é a celebração da libertação da escravidão do Egito. A Páscoa dos judeus é uma celebração que eles celebram até hoje, no mês de Nissan, que é o início do ano, que é contado. O início do ano hebraico, o judeu, não é igual ao nosso. Eles começam a contar na celebração da Páscoa. É o primeiro ano, é o primeiro mês, o mês de Nissan. E ali estava, e a ordem era: pegue o cordeiro, o imole, tome do sangue e passe nos umbrais e passe nas vergas das portas, para ficar um sinal, a marca do sangue. E aquele cordeiro, o prepare, um cordeiro por família, um cordeiro por família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, convide o seu vizinho e juntos celebrem a Páscoa do Senhor, celebrem a libertação que Deus vai fazer no meio do povo. Deus vai agir com mão poderosa e braço estendido e vai tirar o povo de Israel da escravidão do Egito. Uma coisa interessante, se você prestar atenção, eles celebraram antes. Geralmente a gente celebra depois
mas nos é ensinado a celebrar antes. Ah, mas e se não vai acontecer? Deus falou, vai acontecer. Pode começar a celebrar, meu querido. Celebra a tua vitória, porque ela vai acontecer, como Deus falou. Porque Ele vai agir. E eles fizeram, eles celebraram a vitória, ainda não alcançaram. Eles estavam aqui olhando para o futuro e vendo: seremos um povo liberto, seremos um povo livre. Deus nos libertará. Deus vai nos tirar da escravidão e do jugo dos egípcios. Fizeram exatamente como o Senhor determinou. Pegaram o cordeiro, imolaram o cordeiro, pegaram o sangue, colocaram no umbral da porta e nas vergas da porta, deixando a marca do sangue, o sangue do cordeiro, o sangue do Cordeiro de Deus. Na época dos judeus, dos hebreus, que nem judeus eram hebreus, descendente de Abraão. Não há perdão de pecados sem derramamento de sangue, e de sangue inocente. Não é de sangue culpado, não, é de sangue inocente. E eles colocaram a marca naquela noite. Eles estavam celebrando. E celebrando como? Preparados, vestidos, com a sacola no ombro, com os sapatos calçados. Eles estavam celebrando antes, mas tinham a certeza que o que eles ansiavam, o que eles esperavam, iria acontecer. Eu quero dizer para você: pode celebrar a sua Páscoa, pode celebrar a sua libertação, porque o Deus que prometeu há de cumprir. Amém? Ele vai fazer, porque Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. O que Ele prometeu é certo que o fará. O que Ele prometeu para você é certo que o fará. E naquela noite o Senhor, o anjo do Senhor, passou por toda a terra do Egito, e nas casas houve morte dos primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais. Todo primogênito padeceu e pereceu, mas com exceção na terra de Moser, na terra onde os hebreus moravam, porque lá estava a marca do sangue, porque a morte dos primogênitos era uma cobrança, mas o sangue estava mostrando: nesta casa já houve sacrifício, nesta casa já houve derramamento de sangue. E o anjo passava por cima, e na casa dos hebreus não houve choro, não houve lamento, não houve tristeza. Ao contrário, eles ainda estavam celebrando. Quando começou o livramento, eles já estavam celebrando. Celebra o Senhor agora. Diga glória a Deus. Aleluia. Quando eles estavam celebrando a vitória, é que a vitória começou a acontecer. Quando eles estavam celebrando a libertação, foi que a libertação começou a acontecer. E Deus cumpriu com mão poderosa, com braço estendido, com grande poder, tirou o seu povo da terra do Egito e o levou para
terra prometida, a terra que Ele prometera a Abraão, seu amigo. Você é amigo de Deus? Você é amigo de Deus? Quantos são amigos de Deus? Digo, glória a Deus. Deu para o seu amigo, como promessa, como herança. E aí Deus está ali celebrando, mas Ele falou assim: olha, ansiei muito celebrar esta Páscoa. Mas Jesus não estava falando da Páscoa dos judeus, não. Jesus estava falando da celebração da vitória que Ele conquistaria para nós na cruz do Calvário. Ele falou assim: olha, eu ansiava e anseio celebrar esta Páscoa com vocês, porque, como eu mostrei, a Páscoa é uma celebração antes. Geralmente a gente faz a festa depois. A pessoa teve uma vitória, aí celebra uma festa. Mas entre nós, não. A nossa celebração é antes, porque quando celebramos, a vitória vem sobre as nossas vidas. E Jesus mandou, coisa foi preparada. E é interessante que quando nós celebramos a ceia, porque na Páscoa Jesus instituiu a sua ceia. E é o que tem na mesa da ceia da Páscoa. Havia pães asmos. O que é pão asmo? Pão sem fermento. E o que o fermento simboliza? O fermento simboliza a mentira, o engano, o engodo. Para que a celebração e para que a vitória chegue na tua vida, toda mentira tem que ser retirada. Todo fermento tem que ser retirado. E olha, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. E aqueles dias eram os dias dos pães asmos. Olha, são 7 dias. A celebração da Páscoa não é como hoje, não é um dia só, 2 horas, não. O judeu, quando celebrava, sabia celebrar. Eram 7 dias de celebração. E ao final do último dia, era o dia da celebração da Páscoa. Por 7 dias o povo se purificava. Por 7 dias o povo tirava o fermento. Por 7 dias o povo se purificava. E aí ia para a mesa da Páscoa, onde havia um cordeiro. O cordeiro pascual. O cordeiro, símbolo do livramento que Deus fez. Porque o cordeiro teve que morrer e dar o seu sangue. O cordeiro puro, um cordeiro perfeito, um cordeiro sem manchas, um cordeiro sem mácula. Não era qualquer cordeiro. Havia a escolha, tinha que ser um cordeiro perfeito. E naquela festa, estava uma festa, meu irmão. Você imagina, usa a sua imaginação. Eu uso muito a minha imaginação quando eu leio a Bíblia. Eu tenho uma imaginação muito fértil. Não estava aquele silêncio, como é o aquele silêncio de velório, não. Estava uma festa mesmo. Estava pessoas conversando, pessoas rindo, pessoas alegres. A gente tem a ideia, muitas vezes, daquele quadro da Santa Ceia, né? Jesus no centro, seja de um lado, seja de outro. João do lado de Jesus, com a cabeça inclinada no peito dele. Não, a festa estava animada mesmo. E aí não só estava 12, não, estavam os discípulos de Jesus. Porque a festa não é somente para 12, a festa é para todos os seguidores de Jesus Cristo. Você é um seguidor de Jesus Cristo? Você é um discípulo de Jesus? Então a festa é sua, meu irmão. A festa é sua. E aí estava, o povo estava celebrando a libertação que ocorrera no passado. Era uma festa memorial.
O que é uma festa memorial? É uma festa para nos trazer à memória o que Ele fez. O que Ele fez. Deus tirou o povo do Egito. Deus libertou. Sabe qual era o cântico que eles cantavam? Salmo 136. O Salmo 136 era o cântico que eles cantavam na Páscoa, celebrando com mão poderosa, com braço estendido, nos tirou da terra do Egito, ferindo o faraó e a sua casa. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Havia uma festa. E naquele momento Jesus, eu imagino Jesus pegando o cálice como aquele que está ali, o cálice de barro mesmo. Porque na época de Jesus ele não tinha cálice de cristal, cálice de vidro. Era realmente um cálice de barro. Tem as ficções, né? O Santo Graal, né? O cálice milagroso da Santa Ceia. Jesus está ali e chama a atenção dos discípulos. Olha, atenção para mim. Aí todos pararam, olharam. E Jesus olha para aquela mesa, fala, como essa aqui, olha, que coisa bonita. Mas ele pega da mesa o alimento mais simples, mas o alimento que ele tem um alcance mundial. Ele pegou o pão. Ele poderia pegar o cordeiro? Não, porque aquele cordeiro, o verdadeiro cordeiro, seria ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que verteu o seu sangue para nos lavar de todo o pecado e de toda a injustiça. Mas ele pega o pão, e com aquele pão ele tinha se identificado. Ele falou antes: eu sou o pão da vida. Aquele que de mim comer nunca mais terá fome. E ele pega o pão e agradece ao Pai. Agradece pelo que ele iria fazer. Porque Jesus estava celebrando não a Páscoa do judeu, não a libertação do Egito. Jesus estava celebrando naquela noite a nossa libertação, a nossa Páscoa, a Páscoa de Cristo Jesus, a Páscoa dos cristãos, que é a libertação do império das trevas, do império da morte, do império do pecado. Ele nos tirou do império das trevas e nos levou para o império da sua maravilhosa luz. Jesus estava celebrando e ele pegou o pão e deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós. É interessante que a senhora vai ser tomada por vós. Eu estou dando, eu estou dando, eu estou dando. Ninguém tomou a vida de Jesus, ele a deu por mim e por você. Ninguém arrancou o seu sangue, ele o deu para morrer, para verter e para lavar as minhas vestes. Eu tenho as minhas vestes lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro de Deus. É só quem tem vestes lavadas e alvejadas